Olá a todos! Na aula da semana passada, eu defini para vocês uma grandeza física chamada trabalho. Na aula dessa semana, eu vou falar da relação que existe entre a grandeza trabalho e uma outra grandeza física chamada energia. Então, relembrando o que nós falamos na semana passada, nós definimos que trabalho nada mais era do que o produto da força pelo deslocamento. Toda vez que uma força produzia um deslocamento, nós dizíamos que essa força estava realizando um trabalho motor. Toda vez que essa força interferia nesse deslocamento, porém atrapalhando ele, nós chamávamos esse trabalho de resistência, um trabalho resistivo, né? Disse para vocês que se a força estivesse perpendicular ao deslocamento, que era o caso da força normal e da força-peso em algumas situações, né? Apenas em algumas situações, esse trabalho era nulo. E disse também que o trabalho da força centrípeta também era um trabalho nulo. Em física, nós não temos uma definição específica para o que é energia, ok? Então, energia, nós nem precisamos de uma definição muito clara do que ela venha a ser. Nós precisamos apenas saber as maneiras na qual ela se manifesta, tá? Então, sempre que eu falar em energia, se vocês procurarem aí um livro de física, vai estar assim: energia é a capacidade de realizar trabalho. E aí vocês vão no conceito de trabalho e vocês vão encontrar lá no livro de física que trabalho é a capacidade de transformar energia. Então, nós não temos bem claro o que vem a ser energia, mas nós sabemos as maneiras na qual essa energia se manifesta. E fisicamente falando, nós vamos ter duas classificações para energia. Ou a energia é do tipo cinética, ou a energia vai ser do tipo potencial. Então, na aula de hoje, eu vou definir o tal do teorema da energia cinética. O que vem a ser a energia cinética? A energia cinética é a energia que está relacionada a movimento. Então, quando vocês pensam assim, energia existe sob a forma de energia eólica. Não, energia eólica nada mais é do que energia cinética. É energia, talvez elétrica, proveniente aí do movimento de paz, tá? Energia que vocês podem pensar também, energia elétrica. A energia elétrica, vamos analisar ela em algumas situações. Quando você pensa numa pilha, eu digo que essa energia elétrica ela é uma energia do tipo potencial. Agora, quando você pensa numa corrente elétrica que está num fio, eu vou chamar essa energia de energia cinética, porque ela está relacionada a movimento. Então, todas as formas de energia que vocês costumam mencionar, energia elétrica, energia nuclear, energia química, energia eólica, energia hidráulica. Sempre quando eu pergunto, aparecem 1000 formas de energias ali na lousa. 1000 é até exagero, mas aparecem muitas formas de energia na lousa. E que, de certa forma, a gente resume para cinética ou potencial. Sempre que eu falar em energia cinética, não esqueçam, relacionado a movimento. E a potencial é aquela que pode vir a se transformar em movimento. Ela não é, mas ela pode vir a ser energia de movimento. Então, falando do teorema da energia cinética na aula de hoje. Para falar do teorema da energia cinética, eu estou partindo do conceito de trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Aí eu vou escrever esta força de uma maneira diferente, mas de uma maneira conhecida por vocês. De acordo com a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, força nada mais é do que o produto da massa pela aceleração. Então, eu vou trocar esse F que aparece na minha expressão do trabalho pelo produto m vezes A, massa vezes aceleração. Quando eu troco o F por m vezes A, eu passei a escrever que trabalho é massa vezes aceleração vezes o deslocamento. Nós já vimos uma expressão onde aparece
aceleração multiplicando deslocamento. Que expressão que eu tenho que aparece aceleração multiplicando deslocamento? Aí eu vou pensar nas expressões lá da cinemática que tenham aceleração. Aí eu tenho aqui, vocês chamam de sorvetão no dia a dia, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Eu tenho voate, V igual a V0 mais AT. E eu tenho Torricelli, velocidade ao quadrado, V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes ΔS. Então, essas são as expressões que eu tenho de aceleração, que vocês já aprenderam em algum momento do ano passado. Uma delas aparece, aceleração e deslocamento, que é a equação de Torricelli. Então, eu vou pegar a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes aceleração. Aqui, deslocamento, ao invés de chamar de ΔS, eu coloquei aqui a letra D, para ficar igual ao que estava escrito ali no trabalho, tá? Eu vou isolar esse A vezes D, para substituir aqui. Então, em Torricelli, estou isolando A vezes D. De que maneira? O V0, velocidade inicial ao quadrado, ele é positivo, eu passei ele para o outro lado negativo, ó. Ficou V final menos V0 ao quadrado. O 2 que estava multiplicando, eu levo para o outro lado, dividindo. Portanto, eu sei que aceleração vezes deslocamento pode ser escrito desta maneira aqui, ó. Velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Vou pegar esse negócio todo aqui, ó, e vou colocar no lugar do A vezes D. Quando eu coloco no lugar do A vezes D, a minha expressão fica trabalho igual a massa, no lugar do A vezes D vem tudo aquilo ali, ó. Eu vou pegar essa massa e vou distribuir ela dentro desse parênteses. Então, eu fico com trabalho igual a massa vezes velocidade final ao quadrado, menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado, tudo isso sobre 2. Como está tudo sobre o mesmo denominador, eu posso pegar esse denominador e colocar um para cada termo da minha expressão, que eu não modifico a expressão matemática. Então, eu peguei esse 2, escrevi ele embaixo do mv final ao quadrado e escrevi ele embaixo do mv inicial ao quadrado. Continuou tudo no mesmo denominador. Se eu tirar o mmc, eu volto para a expressão aqui de cima. O que essa expressão aqui está me mostrando? Que trabalho nada mais é do que algo onde aparece velocidade final ao quadrado menos algo onde me aparece a velocidade inicial ao quadrado. Portanto, aqui eu tenho um termo final e aqui eu tenho um termo inicial. Que termo é esse? Velocidade, é a grandeza física velocidade. Velocidade está relacionada ao movimento. Portanto, eu vou dizer que esse pedacinho aqui da minha expressão do trabalho corresponde a uma forma de energia que eu vou chamar de energia cinética. Porém, como aparece a velocidade final nessa parte da minha expressão, eu vou dizer que isto aqui corresponde a uma energia cinética final. Nesse termo da minha expressão, também aparece velocidade. Portanto, está relacionado com o movimento. Vou chamar de cinético. O que eu vou chamar de cinético? Isto aqui é uma forma de energia cinética, que eu vou chamar de cinética inicial. Final menos inicial, em física, é sempre uma variação. Então, trabalho vai ser a variação da energia cinética. Isto aqui eu chamei de energia cinética final, isto aqui eu chamei de energia cinética inicial. Portanto, trabalho vai ser a variação da energia cinética nessa situação. Em termos gerais, como que eu calculo a energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Se essa velocidade for a velocidade final, eu calculei a energia cinética final. Se essa velocidade que eu colocar aqui for a velocidade inicial, eu calculei a energia cinética inicial. Se eu fiz o cálculo das duas e subtrair uma da outra, eu calculei a variação da energia cinética. Toda vez que eu realizo um trabalho em física, eu estou promovendo uma variação na energia do corpo. Essa energia que está variando
pode ser energia cinética ou essa energia pode ser energia potencial. Se estiver modificando a velocidade do corpo, eu digo que é energia cinética. Espero que tenham compreendido o teorema da energia cinética. A partir de trabalho, definir alguns termos como energia cinética. Lembrando que, num gráfico de força por deslocamento, tá? Que eu chamei de deslocamento de X, mas poderia chamar de D, num gráfico de força por deslocamento, a área entre a reta aqui do gráfico e o eixo corresponde ao trabalho, base vezes altura, deslocamento vezes força. Se a área num gráfico de força e deslocamento corresponde ao trabalho, eu também posso dizer que essa área aqui corresponde à variação da energia, ok? Então, num gráfico de força por deslocamento, a área representa trabalho ou variação de energia. Reparem que é um gráfico bem específico da segunda lei de Newton, onde a força é constante e a aceleração, portanto, vai ser constante também. Se a força não mudou de valor o tempo todo no deslocamento, a aceleração não mudou de valor, ok? Se é válido para esse gráfico de força constante, é válido para qualquer gráfico também. Eu sempre pego o gráfico mais simples para analisar. Unidade de energia é a mesma unidade de trabalho, que é Joule. Porém, eu tenho outras unidades que eu posso utilizar para energia. Se eu falar em energia térmica nada mais é do que energia de movimento, tá? Eu posso falar na energia térmica usando o termo calorias, mas existe uma relação entre a unidade calorias e a unidade Joule. Uma caloria é aproximadamente igual a 4,19 joules. Outra unidade de energia que também aparece, e essa é comum no nosso dia a dia também, é quilowatt-hora, tá? Essa unidade ela é proveniente da expressão da potência. Depois eu vou falar de potência com vocês ainda nesse mês. Eu vou fazer uma aula só sobre potência, tá? A unidade quilowatt-hora também está relacionada com a unidade Joule. O K em física é 1000, watt está relacionado com outra unidade também da física, e 1 kWh corresponde a 3,6 vezes 10 elevado a sexta joules. E esse 3,6, ele aparece aqui, ó, nessa hora, tá? Tá relacionado aí com segundos, transformação de horas para segundos. Uma outra unidade de energia é o tal do eletrovolt. E isso aqui é mais utilizado quando a gente está falando em átomos, em estruturas atômicas. Um eletrovolt também tem relação com Joule. Um eletrovolt corresponde a 1,602 vezes 10 a menos 19 joules, ok? E aí, essas são algumas unidades que a gente tem para energia. Trabalho é Newton vezes metro. Newton vezes metro, porque é força, Newton, deslocamento, metro. E Newton vezes metro é o mesmo que Joule. Não se esqueçam disso. É importante vocês lembrarem que Newton vezes metro é Joule. Portanto, a unidade de energia é Newton vezes metro também, tá? Na situação de um corpo que era abandonado de uma superfície. Então, tem aqui em cima um corpo que foi abandonado. Se eu pensar nas forças que atuam nesse corpo quando ele foi abandonado, que forças que eu tenho? Então, a mão não vai estar mais segurando o objeto vai estar em queda livre. Forças atuando no objeto, apenas o peso. O peso vai modificando a altura na qual esse objeto se encontra em relação ao solo. Portanto, a força peso está produzindo um deslocamento desse objeto.
Se a força-peso produz um deslocamento, a força-peso está realizando um trabalho. E aí eu lembro que a gente disse que quando estava caindo, o trabalho era positivo e quando o objeto era jogado para cima ou estava subindo, a gente classificava esse trabalho como sendo um trabalho negativo. A força-peso, ela não se modifica à medida que o objeto está caindo. Por quê? Porque a massa do corpo não muda, nem a aceleração da gravidade muda durante a queda. Então, se eu fosse fazer um gráfico da força pela altura, o meu gráfico ficaria força-peso, modificação da altura, que eu chamei de x1 e x2. À medida que o objeto está modificando a altura dele, o peso continua sendo o mesmo, portanto, o gráfico de força por altura, força por deslocamento, teria esse aspecto. Nesse gráfico, a área entre a reta e o eixo do deslocamento corresponde ao trabalho. E a gente sabe agora que trabalho promove variação de energia. Quando o objeto está na mão desse homenzinho, dessa mulher que está segurando, ele pode cair. Portanto, se ele pode cair, nós dizemos que ele tem uma energia armazenada aqui, que nós chamamos de energia potencial. Porém, o que vai fazer ele cair é a força-peso. E a força-peso, ela é uma força que existe devido à ação do campo gravitacional. Então, nós vamos chamar essa energia que está armazenada nessa pedra, enquanto ela não cai, nós vamos chamar ela de energia potencial gravitacional. À medida que a pessoa solta esse objeto, essa energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética. Como é que eu sei que ela vai se transformando em energia cinética? Porque à medida que o objeto cai, a velocidade dele vai aumentando. Ele tem uma aceleração. Então, se tem velocidade, a energia é cinética. Quando que a energia é considerada potencial? Quando ela ainda não se transformou em movimento. Então, aqui em cima, o objeto tem energia do tipo potencial. Quando ele cair, a força responsável por modificar essa energia potencial, transformando essa energia em cinética, é a força do tipo gravitacional, portanto, energia potencial gravitacional. Partindo do conceito de que trabalho é força vezes deslocamento, eu vou definir uma expressão para calcular energia potencial gravitacional. Eu vou trocar essa força F pela força P, porque é ela que é responsável pela modificação da altura e também pela modificação da velocidade. É a força-peso quem vai realizar trabalho aqui na queda. Troquei a força F por P, lembrando que peso é M vezes G, massa vezes aceleração. Só que essa aceleração é a aceleração da gravidade. Eu fico com trabalho igual a mgh. Quem é H? H é o que eu chamei de altura aqui total, né? Do solo até aqui em cima. Na verdade, ele está modificando essa altura. Então, eu posso chamar esse H de ΔH. Quem é ΔH? É a altura final menos a altura inicial. Depende de onde eu defino como H0 e H final, tá? Mas variou a altura. Eu pego o mg e multiplico por essa variação de altura. Então, eu fico com mg, altura final, estou distribuindo nos parênteses, menos mgh inicial. Verifiquem, tem um sinalzinho de menos aqui, que vem de uma variação da altura. Portanto, se tem sinalzinho de menos, isso aqui também representa para mim uma variação. Esse primeiro termo eu vou chamar de energia potencial final. Esse segundo termo eu vou chamar de energia potencial inicial. Então, o trabalho é igual à variação de energia. Nesse caso, que energia que vai variar? A energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional, em linhas gerais, ela é calculada como mgh. Toda vez que um objeto tem altura,
em relação a um determinado referencial, eu vou dizer que ele tem energia potencial do tipo gravitacional, tá? Então, já definimos energia cinética como uma energia relacionada com velocidade, e eu calculo essa energia como mv² sobre 2. Já falei de uma energia que não está relacionada com velocidade, mas que está relacionada com uma posição vertical, que é a altura, e essa energia que está relacionada com uma posição vertical, que é a altura, eu chamei de energia potencial gravitacional. Uma outra forma de energia potencial, que nós também vamos estudar, lembrando, eu só tenho energia cinética e energia potencial. Mas a potencial eu classifiquei como gravitacional e agora eu vou classificar também como elástica. A energia potencial elástica, ela sempre vai aparecer para nós quando eu tiver uma mola ou um elástico envolvido na situação. Então, quando eu puxo uma mola e seguro essa mola numa determinada posição, a mola está parada. Estou segurando ela aqui, ok? Se eu estou segurando, não tem movimento, não existe energia cinética. Porém, no momento em que eu soltar essa mola, o que vai acontecer com essa argolinha aqui da ponta? Ela vai começar a se deslocar. E por que ela se desloca? Porque ela está sendo puxada por essa mola, tá certo? Então, tem uma força elástica produzindo um deslocamento dessa argolinha aqui da ponta. Se tem uma força elástica produzindo um deslocamento, tem um trabalho sendo realizado. Trabalho é força vezes deslocamento, e nós sabemos agora que trabalho é variação de energia. Porém, aqui eu vou definir a energia potencial elástica como sendo kx² sobre 2. Da onde veio isso? Essa definição, ela já partiu de um gráfico. Lembrem-se e vejam, o gráfico da força elástica pela deformação da mola, ele é uma reta crescente, ok? Lei de Hooke. A força elástica não é constante, igual a força peso, que eu tinha aqui anteriormente, igual a força da situação anterior da energia cinética que eu defini, né? Onde eu defini energia cinética, eu defini com uma força constante. A força elástica, ela modifica-se à medida que eu estou esticando a mola. Então, a força elástica está modificando aqui com essa deformação da mola. E eu sei que a área de um gráfico de força e deslocamento e força e deformação é trabalho. Portanto, essa área, ela também é a variação de energia. E nessa figura, a área é a área de um triângulo. E a área de um triângulo, ela é calculada como base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? A base é o ΔX. Quem é a altura? A altura é a força elástica. E força elástica, de acordo com a lei de Hooke, é KΔX. Então, eu peguei a base, peguei a altura e dividi por 2, porque é a área de um triângulo. ΔX vezes ΔX, eu fiquei com ΔX². KΔX², eu posso dividir essa expressão, né? De que maneira? Aqui eu não estou abrindo um produto notável, não, ok? ΔX, ele é um número. Então, K vezes X final ao quadrado, menos K vezes X inicial ao quadrado, tudo isso sobre 2. E aí, eu separei o meu termo em duas partes, o 2, continuei com o mesmo denominador comum. A única coisa que eu fiz é chamar essa primeira parte da expressão de energia potencial elástica final e essa parte aqui como energia potencial elástica inicial. Então, de novo, trabalho é variação de energia. Só que agora, como tem mola, é potencial elástica, tá? Tenho, portanto, 3 definições de energia, né, que eu falei hoje, né, mas na verdade apenas 2 formas. Eu defini energia cinética, defini energia potencial gravitacional e eu defini energia potencial elástica. Quando eu uso definir, pense que isso é entre aspas, porque não tem uma definição clara do que é energia. Eu sei a maneira na qual ela se manifesta.
ou ela é cinética ou ela é potencial. A potencial eu coloquei em 2 grupos, potencial gravitacional, potencial elástica, e vocês já devem ter ouvido falar também na potencial elétrica, tá? Que é uma outra definição aí dentro da grandeza energia potencial. A cinética e a potencial gravitacional eu parti de gráficos onde forças eram constantes, tanto para definir energia cinética quanto a potencial gravitacional, onde era força-peso, aqui era uma força com aceleração constante. Poderia ter partido do gráfico, mas eu parti da expressão força vezes deslocamento. A energia potencial elástica, eu já parti de um gráfico mesmo, porque eu não poderia usar essa expressão aqui. Essa expressão, do jeito que ela está escrita aqui, ela só serve para força constante. Se a força não é constante, obrigatoriamente, eu tenho que ter um gráfico para calcular o trabalho, tá? E aí, eu defini, a partir da área desse triângulo, a energia potencial elástica. Se eu uso V final, eu calculei a energia cinética final. Se eu uso V inicial, eu calculei a energia cinética inicial. Se eu faço um menos o outro, eu calculei a variação de energia, eu calculei o trabalho. Válido para as alturas, válido para as posições de deformações elásticas de mola. E aí nós sabemos que existe um tal de princípio de conservação de energia. Toda a quantidade de energia que existe no universo, desde a sua criação até o dia de hoje, ele se conserva. Isso é, ele não se encontra nas mesmas formas, mas na sua quantidade ele se conserva. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E aí eu tenho o princípio também da conservação da energia se enquadrando nessa lei que vocês conhecem já desde o ensino fundamental. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu posso transformar a energia cinética em energia potencial gravitacional, em energia potencial elástica. Eu posso fazer essas transformações, mas as quantidades de energia, quando eu olho para alguns sistemas isolados, eu percebo que toda a quantidade de energia que eu tenho no começo, eu vou ter na mesma quantidade depois, e não na mesma forma. Sempre que eu somo energia cinética com energia potencial, isso é, quando eu somo todas as quantidades de energia envolvida numa situação, essa soma das quantidades de energia que é constante, eu chamo de energia mecânica. Então, energia mecânica não é uma forma de energia. Energia mecânica é a soma das formas de energia que estão se manifestando na situação que eu estou analisando. Se naquela situação só tem energia cinética, a energia mecânica do meu sistema é do tipo cinética. Se tem cinética e potencial, a energia mecânica é a soma das duas, ok? E aí eu vou trabalhar algumas situações depois com vocês, onde existe a conservação da energia mecânica. Então, como é que eu calculo essa energia mecânica? Somando as formas de energia existente numa situação. E ele é um sistema sempre conservativo, isso é, posso somar as quantidades de energia antes de um evento e depois de um evento e eu observo que os valores numéricos que eu encontro vão ser sempre os mesmos, ok? Aqui eu tenho um simulador, tá? Que é o simulador PET para conservação de energia. Eu não sei se eu usei, se eu fiz vídeo ou não. Eu vou abrir aqui a página do simulador para vocês darem uma olhadinha. E depois vocês podem até usar esse simulador em casa para ver um pouquinho sobre essa conservação, tá? Eu não vou usar situação com atrito, eu vou apenas usar situações sem atrito. Não que com atrito não vale o princípio da conservação, ele vale também. Mas as primeiras situações que a gente estuda são situações sem atrito. Depois, mais para frente, com atrito. E o que esse simulador faz aí de interessante para nós? Tem aqui o menininho com skate, vou colocar essa pessoinha aqui com skate aqui em cima. A princípio, quando essa pessoa está aqui em cima, ela já tem uma forma de energia, que é a energia potencial gravitacional, porque ela tem altura. À medida que ela está descendo a rampa, essa energia potencial gravitacional vai se transformando em energia cinética. Então, qualquer posição que eu pegue aqui no meio, ela tem as duas formas de energia,
potencial e cinética, porém a potencial vai diminuindo, porque a altura diminui, mas a cinética vai aumentando, porque a velocidade aumenta. Quando ela chega aqui embaixo, ela não tem altura, portanto, ela não tem energia potencial gravitacional, mas ela tem muita velocidade, então ela tem energia cinética. À medida que ela começa a subir a rampa do outro lado, essa energia cinética começa a diminuir, porque a velocidade vai diminuindo na subida, porém a altura está aumentando, o que significa que a energia cinética vai se transformando em energia potencial gravitacional de novo. Então, aqui no meio, ela tem as duas formas de energia. Se ela tem 50 joules de energia aqui em cima, ela tem 50 joules de energia em qualquer posição dessa rampa, porque aqui eu tô falando que não tem atrito, mas mesmo se tivesse, a energia se conservaria, ok? Então, fazendo essa menininha ou esse menininho aí se movimentar, eu tenho a opção de fazer gráficos, tá? Nesses gráficos, o que eu tenho? Energia cinética em verde, energia potencial em vermelho, energia térmica em roxo, se tiver algum atrito. Aqui eu tenho gráficos de barras, isso é, a modificação da energia cinética com a energia potencial, isso é, quando a energia cinética aumenta, a potencial diminui, e o contrário também é válido, ó. Aqui em cima também tem um gráfico aparecendo, tá? Posso colocar grades para analisar a situação de altura, posso colocar ainda aqui um velocímetro para ter a velocidade. Vejam, a energia térmica não está mudando aqui, não está aparecendo barrinha nenhuma, porque não tem atrito nessa situação. Eu posso modificar a massa da pessoa que está sobre o skate para observar o que acontece na situação. Posso modificar o formato da pista também para analisar o que acontece na situação. Nesse simulador, eu também posso colocar a situação com atrito, tá? E ver o que acontece, modificar as rampas e também ver o que acontece em cada situação. E posso colocar aqui uma situação que ele chama de parque, tá? E aí fica uma dica de um simulador, caso vocês queiram mexer um pouquinho e entender um pouquinho melhor as transformações de energia e como essas transformações acontecem. Vou fazer uma segunda gravação para vocês, porém apenas com questões comentadas que envolvam essa parte de trabalho e energia. Então, até a próxima gravação, onde resolveremos alguns exercícios.